Nosso próximo convidado é o Cláudio Spínola. O Cláudio tem uma história de vida, de proteção da natureza, de busca de uma paz interior, de uma busca de uma conexão com a natureza. Essa conexão, essa busca, transformou-o num empresário que oferece ao outro a possibilidade de trabalhar com a terra, e com esse trabalho com a terra, com a compostagem, ele se responsabiliza pelos seus resíduos e, com isso, ele busca ser melhor, busca um crescimento pessoal. Cláudio, quero primeiro te agradecer muito pelo seu tempo, por você estar aqui conosco. Como é que você está? Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Eu que agradeço o convite. Cláudio, me conta um pouco da tua trajetória, da tua empresa, como é que você chegou até aqui, como é que você criou esse produto, essa marca e esse público, essa comunidade. Na verdade, você é um gestor de uma comunidade e ajuda essas pessoas a buscar uma melhoria pessoal através da compostagem. Tá bom. Então, eu nasci em Brasília, cresci em Brasília e vim para São Paulo quando eu tinha 16 anos. Foi em 92 que eu cheguei aqui. E quando eu cheguei, fui morar no centro da cidade, né, num lugar super denso, densidade demográfica, né, muito cimento, muito prédio, muito trânsito, muita buzina, muita poluição, e eu fiquei um pouco impactado, confesso, porque Brasília é uma cidade muito arborizada, e aquilo já me marcou, mas eu não tinha percebido o quanto, né? E aos poucos, na minha jornada de vida, isso foi se revelando cada vez mais. Na época de fazer faculdade, eu entrei em artes plásticas. Naquela época, eu não queria ser um parafuso do sistema, não queria contribuir para aquele sistema que eu estava vendo que estava destruindo. E acabei entrando na USP em artes plásticas. No meio do curso, eu conheci a permacultura. Isso foi em 98. E esse encontro com a permacultura mudou muito a minha vida. Então, a permacultura ela surgiu na Austrália, né, com ambientalistas e professores, percebendo como que a agricultura estava destruindo o meio ambiente e começaram a propor soluções, né? Então, o princípio, a ideia da permacultura é gerar produtividade, mas também preservar o meio ambiente, também gerar sustentabilidade, observando como a natureza se comporta e como que a gente pode trabalhar a favor, junto, em harmonia com a natureza, gerando produtividade. Enfim, a permacultura estava chegando no Brasil naquela época, e eu fiquei muito encantado, e comecei até a comprar revista de permacultura. Na época tinha uma publicação que era feita no Rio Grande do Sul, cheguei a comprar 50 exemplares dessa revista para divulgar para conhecidos e amigos, porque eu falava, nossa, isso aí tem que ser espalhado. E como eu estava numa casa, estudando ainda, né, na faculdade, eu comecei a pensar, preciso aplicar a permacultura aqui na minha vida. E foi aí que eu comecei a fazer compostagem em 99. E então comecei né, para mim já não fazia sentido dispensar, né, desperdiçar o resíduo orgânico. Eu estava querendo plantar, falei, puxa, o resíduo orgânico é um recurso para eu poder fazer o que eu quero, e também não faz sentido, né, eu sacar um resíduo orgânico para ele andar quilômetros para chegar no aterro sanitário, para gerar um gás metano que vai poluir, que vai comprometer ali a camada de ozônio. Então, eu comecei a fazer compostagem em 99. E aí começou uma grande jornada pessoal, né, dentro dessa prática. Fazer a compostagem, né, plantar e aprofundar na permacultura. Então, aos poucos, na época a casa era alugada, então só dava para fazer compostagem e plantio. Mas em 2004 eu comprei a casa e comecei a mexer na estrutura da casa. E essa casa foi se transformando, né? Então, aos poucos, destelhamos a casa, a parte de cima, e daí, né, aí virou um salão de aula, começamos a implementar a coleta da água da chuva, depois aquecimento solar,
Aí começamos a plantar em cima da casa, e a casa começou a ter uma casa ecológica, e aos poucos a gente começou também a dar cursos. Então isso foi em 2007. Em 2007 também foi o momento que eu comecei a fazer a compostagem com as minhocas californianas. Então também foi uma mudança, né, que eu fazia compostagem de solo, compostagem termofílica no fundo do quintal. E quando comprei as primeiras matrizes de minhocas, comecei a experimentar técnicas e formas de trabalhar com elas, e fiquei realmente muito encantado com como elas aceleravam o processo da compostagem, como facilitava o manejo e como dava para organizar melhor, e o benefício de poder coletar o adubo líquido. E eu comecei a sacar isso e falar, puxa, isso aqui é uma grande solução para os meios urbanos, né? Porque com essa forma de fazer compostagem, qualquer pessoa pode fazer em casa, e mesmo aquela pessoa que mora em apartamento. Então, aos poucos, eu comecei esse estalo de pensar, né, em realmente multiplicar para as pessoas usarem, veio a partir dessa aproximação minha com as minhocas, vamos botar assim. E nesse mesmo ano, a gente começou a ministrar cursos aqui na casa. Na época era uma comunidade, a gente chamava de Casa da Floresta, como quando a gente começou a fazer os cursos, existia uma empresa chamada Casa da Floresta, a gente mudou para Morada da Floresta, e as pessoas vinham para fazer cursos de permacultura, alimentação natural, de várias formas, vários assuntos, né, relacionados a uma vida mais sustentável, e elas viam o sistema de compostagem e ficavam pedindo para adquirir o sistema de compostagem. Na mesma época, a minha esposa ficou grávida, e também ela, né, pediu, né, teve a opção de querer fazer o parto na natureza, um parto natural. Ela já usava absorvente de pano quando eu conheci ela. Aí quando a Violeta nasceu, a gente não quis usar fralda descartável, começamos a usar fraldas reutilizáveis da época da vovó, aquela fralda antiga. E em um dado momento a gente teve contato com algumas fraldas importadas. A Paula é filha de costureira, e ela começou a costurar as fraldas para a Violeta. Ela já costurava os paninhos, aí começou a costurar as fraldas para a Violeta. Parar um pouquinho, então, passando helicóptero aqui. A gente está no meio da cidade, então é rota também, às vezes. E nesse movimento todo, chegou o momento que a gente, né, precisou crescer, precisou dar um passo maior, que foi fundar uma empresa, fundar a Morada da Floresta. Na época a gente fundou o Instituto Morada da Floresta também. Não sabíamos, né, para onde que a gente iria caminhar, e no final a empresa que tomou corpo. O Instituto existe, mas ele está ainda em stand-by aí para a gente usar. Espero começar a usar ano que vem, com um projeto bem legal. Mas enfim, então a gente fundou a empresa para compartilhar soluções ecológicas para o ambiente doméstico, né, com os principais focos nos resíduos, nos principais resíduos que a gente gera em casa, que são os resíduos orgânicos. Mais da metade dos resíduos que a gente produz em casa são resíduos orgânicos que a gente pode compostar e tratar ele no próprio local, né, em casa, e produzir adubo, plantar. Tem as fraldas descartáveis, que é um grande volume de resíduo quando a família está com bebê, né? Então, assim, um bebê gera em torno de 5.000 a 6.000 fraldas. E os absorventes femininos também, que uma mulher no período fértil também usa milhares, né? Chega talvez a mais de 100.000 absorventes femininos descartáveis. Então, na nossa compreensão, esses são os principais resíduos domésticos que a gente pode minimizar. Então, começamos a oferecer essa opção para a sociedade. E em pouco tempo, depois que a gente abriu a empresa, começamos também a oferecer implementação de sistema de compostagem para grandes geradores. E a partir daí começou uma jornada em que, aqui, como a gente está em São Paulo, eu comecei também a abrir um diálogo com a prefeitura da cidade para levar esse mindset de que não faz sentido nenhum transportar resíduo orgânico para levar até o aterro sanitário, né, que o ideal seria estimular as pessoas a fazerem compostagem em casa, as escolas fazerem compostagem nas escolas, né, ter um local, pátios de compostagem descentralizados para receber o resíduo orgânico de feira, ou resíduo orgânico de poda, de capina da própria prefeitura, e evitar ao máximo o transporte de resíduo orgânico, né, e principalmente descarte de resíduo orgânico, que a gente tem uma abundância de recursos, de nutrientes que a gente deveria estar realmente, né, transformando em adubo para devolver para a terra, para o solo. E aí foi uma jornada longa, que não vai dar para contar agora,
que culminou em 2012 num seminário que a gente organizou na Câmara Municipal de São Paulo, e depois foi um seminário que a gente destampou o assunto compostagem na cidade, que ele estava completamente soterrado, vamos botar assim, e depois, em 2014, quando a gente foi convidado pela prefeitura para organizar um projeto para entregar 2.000 composteiras domésticas na cidade e fazer pesquisa com as famílias. Então, a gente elaborou esse projeto, né, executou o projeto, o nome dele é Composta São Paulo. Esse projeto deu um boom no movimento da compostagem doméstica no Brasil. E depois do Composta São Paulo, a prefeitura queria renovar o projeto, queria entregar 10.000 composteiras, e eu entrei num novo desafio, que foi projetar uma composteira que ela realmente resolvesse todas as limitações daquele modelo de composteira que a gente trabalhava na época, que são aquelas composteiras em caixas plásticas adaptadas. Aí eu desenvolvi a composteira UMI, que é UMI de humus, de humano, e Mi de minhoca, né, a junção dessas dois radicais. E a UMI, ela deu um outro passo no movimento da compostagem doméstica, que ela fez com que a compostagem chegasse a lares que antes a compostagem não chegava. Não, tudo bem. Só queria... Eu entrei para poder... Porque eu vi que a tua história, você sempre trabalhou na construção desse coletivo, na construção dessa comunidade. E como é que eram os teus clientes nesse período? Essas pessoas te buscavam? Tá, eu sei, eram todos naturalistas, pessoas que buscavam melhor. Você sentiu que isto aumentou de 2004 para cá? E quanto aumentou? E agora mesmo, com a pandemia, você acha que isso aumentou e a gente está atingindo pessoas que são pessoas mais do meio da curva, não só os ambientalistas? Você percebe uma mudança nisso, Cláudio? Sim. Oi, Rodrigo, eu fiz uma vez um curso de consultoria em sustentabilidade que tinha uma frase que para mim me encaixou tanto, que assim, no início os visionários são um peixe fora d'água, né? Eles estão fazendo aquilo sozinho, é movimento, você enxerga o futuro, você enxerga aquilo, mas você está sozinho. Tem alguns fazendo, né, alguns poucos, mas eles são como loucos ali, né, dentro do contexto. Aos poucos, aquilo que era, né, uma coisa, um papo de maluco, ele começa a virar alternativo, começa a virar uma alternativa ao sistema. E assim a gente pode transferir para medicina, para alimentação, para educação, né? Então começa a ter aquele movimento alternativo ao sistema. Aos poucos, aquilo que era alternativo, ele começa a virar uma tendência. E aos poucos, aquela tendência vira o cenário, aí a gente vira a roda do paradigma, né? Vira a roda da humanidade. E essa questão da sustentabilidade está muito acelerado, né? Porque, assim, eu estou há 20 anos nessa caminhada, vamos botar assim, né? Mas formalmente, enquanto empresa, enquanto Morada da Floresta, tem 11 anos. Quando a gente abriu a empresa, não existia nem a Política Nacional de Resíduos, ela não tinha sido assinada ainda, estava em elaboração, ela foi assinada em 2010, a gente abriu a empresa em 2009. Naquela época, falar disso era realmente para muito poucos, assim, né? Eram poucos que se interessavam no assunto, eram realmente os ambientalistas, como você colocou. A política nacional, ela ajudou muito a levar um pouco, trazer mais consciência para o assunto. Outro ponto que para mim eu percebi que foi marcante foi aquele filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, que lançou no cinema. Também eu percebi que houve uma mudança de comportamento depois daquele filme, também começou a ter mais pessoas interessadas. Que mais? O Composta São Paulo, que foi em 2014, que ele trouxe o assunto da compostagem, também ele trouxe, pelo menos nesse ramo, né, da compostagem, nesse segmento, também ele trouxe um boom, mais visibilidade para o assunto e teve mais pessoas interessadas também. E agora uma outra situação que é a pandemia também, né, o fato das pessoas ficarem mais em casa e começarem a cozinhar mais, os maridos, né, os homens começarem também a lavar louça, a estar interagindo com o resíduo doméstico, também deu uma outra impulsionada também nesse movimento. A gente percebeu que teve muito mais pessoas interessadas a buscar soluções, as pessoas começaram a perceber, né, o volume de resíduo que gera em casa e buscar algo para tentar minimizar isso. A pandemia também ela trouxe realmente essa visão de um problema em comum que a gente pode trabalhar junto, que também isso está sendo bem
bem forte. Eu estou percebendo até em indústrias, empresas que são concorrentes entre si, de repente elas abrem mão de exclusividade para, de repente, fazer um projeto em conjunto, né? Algo que estou percebendo, esse movimento. E como um todo, eu sinto que o ser humano ele tem evoluído, né? Por mais que a gente esteja, questão de, no meio ambiente, a gente está destruindo o meio ambiente, mas enquanto consciência humana, a gente está evoluindo. A gente precisa reverter, né, o grande avanço de destruição que a gente já trouxe de rastro, né, enquanto sociedade até o momento. Mas, de uma certa maneira, está tendo, nesse momento, um despertar maior para a consciência ecológica, né, mas a consciência do ser humano, quando a gente para pensar que, né, pouco mais de 100 anos atrás a gente tinha escravidão no Brasil, né, pouco mais atrás teve a colonização, teve as cruzadas, né, teve a Segunda Guerra Mundial, pouquíssimo tempo atrás. Então eu percebo, eu tenho uma esperança grande no ser humano, eu vejo que a gente, enquanto espécie, enquanto mentalidade, a gente está evoluindo, e eu percebo até enquanto meus pais, né? Então, assim, o quanto que eu quebrei, né, de preconceitos, de regras e de visão de mundo. Então, é uma geração só, né? Eu olho na minha família para trás, assim, eu vejo que eu dei um salto. Né? Os meus filhos, com o que eu estou dando oportunidade para eles, eles podem ser diferentes e ainda dar um novo salto. Então, às vezes eu penso assim, né, uma grande empresa que é destruidora, às vezes o filho dos donos, né, a nova geração, eles podem chegar em pouco tempo, assumir uma empresa com poder de transformação forte e causar uma grande mudança. Então é isso, eu trabalho um pouco nessa esperança, nessa expectativa, né? Eu vou sempre trabalhando para levar um pouco dessa informação para as pessoas, da importância da gente assumir, né, no nosso dia a dia, essas práticas que parecem pequenas, né, mas pouquinho, quanto mais pessoas fazem, né, ações pequenas, a gente consegue fazer uma grande transformação. Tem um dado muito legal, Rodrigo, só queria fechar com essa informação. Por exemplo, nós já levamos a compostagem doméstica para mais de 30 mil famílias. Quando a gente pensa que cada família está gerando em torno de 2 quilos de resíduos orgânicos por dia, estamos juntos compostando 60 toneladas por dia, que não é pouca coisa, é muita coisa, né? 60 toneladas por dia, por ano, né, a gente chega a milhares de toneladas que estão sendo transformadas em adubo nas próprias casas. Então, a gente tem um poder, né, de transformar, de acreditar e seguir que a gente está junto, né, a gente está sozinho nessa visão de transformação. Eu vejo pelo Instituto Lixo Zero também que a gente está crescendo muito a todo momento. A gente cresce a índices bem maiores de 100% por ano. Né? O ano passado nós envolvemos mais de 10 mil voluntários, que nos doaram 500 mil horas, o que faz com que o Instituto se equivala a uma empresa de 250 funcionários trabalhando full time. Atingimos milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas no ano passado que participaram dos eventos, que foram sensibilizados. Você falou uma coisa meio interessante, eu vejo pela minha casa. Né? Eu, embora já trabalhe com isso, mas eu tinha uma vida bem nômade e agora eu tive que ficar em casa. E daí passei a cozinhar. Não só, como eu passei a cozinhar, eu quero cuidar dos meus resíduos. E eu fui cuidar dos meus resíduos porque minha esposa tinha a vida dela, não cuidava tanto quanto eu, né, quando estava em estado. Agora todo mundo cuida dos seus resíduos. E essa mudança rápida das gerações é muito importante, porque as gerações antes elas demoravam para mudar. E você fez uma análise histórica muito importante. Quer dizer, você falou da escravidão, mas a gente teve até há pouco tempo aqui o voto pela mulher, as mulheres começaram a votar, agora as pessoas negras e os indígenas estão acessando a universidade, e que é uma discussão também, mas eu acho que é um grande avanço, um grandíssimo avanço para a igualdade. Temos a igualdade também de gênero. Então, tudo isso aí tem
tem dado esperança, e para a emergência global, acho que essa colaboração que você falou entre as empresas, que é o ponto mais drástico, né? Onde a competição é a mais forte, essa colaboração está acontecendo e as fronteiras também estão se abrindo. Acho que tudo é um caminhar. Cláudio, quero agradecer muito a tua participação. Não só a tua participação, eu acho que você está contribuindo de uma forma muito importante para o desenvolvimento do ser brasileiro, desse ser humano que vive nesse território brasileiro. Porque a tua ideia tem inspirado muita gente. Você é um cara que inspira muita gente. Então, muito obrigado, Cláudio, pela tua participação. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Também queria parabenizar o Instituto Lixo Zero, você, assim, pouco tempo que a gente se conhece, e eu tenho acompanhado também, realmente os números, né, do Instituto Lixo Zero são realmente impressionantes. E eu vejo também um monte de gente mobilizada, de vez em quando aparece alguém, aqui, né, que eu estou um pouco no hub de pessoas, mas de vez em quando eu conheço alguém super empolgada que ou é da Juventude Lixo Zero, ou está contribuindo. Então, parabéns também, que estou vendo seu trabalho está sendo bem forte, assim, está também trazendo muita coisa boa. Obrigado.